Olá, estudantes da terceira série do Paraná. Neste vídeo vamos falar sobre a interpretação de texto e a importância da leitura na nossa vida, né? A leitura, afinal de contas, nos permite refinar nosso domínio de língua no trato com diferentes gêneros do discurso e com outras linguagens e mídias. Observar a língua em seu uso cotidiano, as variações linguísticas, as expressões idiomáticas, as figuras de retórica ou de linguagem, conhecer a cultura, as expressões artísticas, a literatura, a música, o teatro, a dança, as artes visuais e plásticas, reconhecer a intertextualidade, a metalinguagem e as influências das novas tecnologias na sociedade atual, né? A leitura nos permite esclarecer, né, a nós mesmos e ao mundo, né? Então, um dos nossos conceitos essenciais quando a gente fala neste campo, né, da interpretação é a noção de gêneros do discurso, né? Observem na nossa iconografia a diversidade de textos com que lidamos todos os dias, né? Nós temos à esquerda uma charge bastante crítica, né? Ao centro nós temos uma porção de jornais que circulam impressos ainda, né? E à direita até uma placa de trânsito, né? É a semiótica e a semiologia que se ocupa deste tipo de linguagem, né? É também um gênero do discurso. Que os gêneros textuais não são totalmente fechados e estáveis, isso é muito importante ressaltar. Por isso eu posso ter vários elementos flexibilizados na hora de definir um certo gênero textual, né? Ou gênero do discurso, né? Ou de reconhecê-lo, né? Então, Da Interpretação é o primeiro livro do Órgão, né? Uma obra publicada há mais de 2000 anos pelo Aristóteles, né? Um dos nossos primeiros pensadores ocidentais, né? Quando se analisa um texto, devemos perguntar em que contexto, ou seja, em que situação foi escrito, produzido determinado texto, quais os efeitos de sentido produzidos por esse texto, né? Para quem ele foi escrito, isto é, quem serão as pessoas mais interessadas em lê-lo, ou seja, qual é o público-alvo desse texto, né? E finalmente, quem o escreveu. Todos esses elementos compõem a função que define o gênero do discurso, né? O primeiro pensador a se debruçar sobre essa questão foi Aristóteles. Então nós temos aí um gênero em específico, a notícia, né? Atentem ao enunciado da manchete, né? Estudo associa personalidade ao ato de estocar papel higiênico na pandemia, né? Nós temos a manchete em negrito, né? Abaixo nós temos a linha fina, né? É uma notícia sobre comportamento veiculada na revista Galileu, né? E nós temos aí então o enunciado da linha fina, pesquisa feita com pessoas de diversos países mostra que o desejo de acumular rolos do item de higiene está associado ao medo da Covid e alguns traços de personalidade, né? Estes são os elementos constituintes deste gênero do discurso, né? A charge é um outro tipo de gênero do discurso, né? Nela não prevalece a linguagem verbal como a notícia, né? Há uma mistura, uma mescla da linguagem verbal e não verbal, né? Nós temos um estudante em cima, né? 529 mil tiraram 0 na redação do Enem, e uma pergunta desse estudante, né? Cadê o teclado e o mouse, né? A charge mescla a linguagem não verbal e verbal em um enunciado de um só quadro, como as HQs e as tirinhas também. Apresenta balões de fala, cores e críticas, né? Neste vídeo nós falamos sobre a interpretação de texto, espero que vocês tenham gostado, até breve.